Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao verso 19. A palavra do Senhor, o registro sagrado, o narrador inspirado diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Vamos ao Senhor em oração. Pai bendito e amado, neste instante, nós queremos tão somente depender da ação do Teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui conosco, ilumine as nossas mentes, inflame o nosso coração com o Teu fogo, com a Tua chama, edifica o Teu povo e glorifica o Teu nome. É isso que nós desejamos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Conta-se que quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos estavam todos perfilados, à sua espera, claro, porque o Rei da Glória estava entrando, e todos em uma só voz diziam: grande é o Senhor, muito digno de louvor, glória, honra e louvor a Jesus Cristo. E os anjos exultavam, cantavam e adoravam aquele que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto aos céus e que vitoriosamente estava adentrando nos portais celestiais. Foi quando de repente o anjo que estava ali no meio pediu a palavra para fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta dirigida a Jesus, o anjo reverentemente disse: Senhor, nós sabemos que Tu és o nosso Rei, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és supremo, exaltado. Nós assistimos à Tua vida triunfante, a Tua obediência, a crucificação, a ressurreição. Nós vimos tudo isso, ficamos encantados com tudo que aconteceu. Estamos aqui estupefatos, assombrados diante do que ocorreu. Mas uma pergunta: Senhor, o que será do mundo e da história sem a Tua presença física? Jesus olhou o anjo e, de uma maneira bem simples, objetiva e direta, disse: eu deixei 12 homens. O anjo, não muito contente com a resposta, disse: Senhor, por favor, só mais uma pergunta. O Senhor concedeu a palavra ao anjo, e o anjo perguntou: e se esses homens
falharem. Jesus disse: eu não tenho um plano B. A moral dessa história, amados, dessa história, é que a igreja de Cristo, ela não é uma alternativa, uma possibilidade, uma contingência na história, uma missão que pode ser abortada a qualquer momento. A igreja de Cristo, ela é o único plano de Deus para a história dramática de redenção que o Senhor está tecendo na sua própria história, em seu próprio mundo. A propósito, a igreja de Cristo é a protagonista no palco da história da redenção no mundo de Deus. É bem verdade que, de um ponto de vista estritamente humano, horizontal, se nós olharmos para a igreja, nós iremos suspeitar minimamente que ela vai fraquejar. Porque, como disse certo autor, reúna um bocado de pecadores, escolha dentre eles um líder e estejam certos, como os impostos e como a morte, que isso vai dar errado. Você pega um bocado de pecador e dentre esses pecadores elege um pastor. Aí você bota esse pastor pecador para conduzir um bocado de pecador. Esteja certo, como o imposto e como a morte, que isso vai dar errado. Isso vai dar errado de um ponto de vista humano. Mas, amados, nós não confiamos na igreja como plano de Deus. Nós não confiamos colocando os nossos olhos na força do nosso braço. Nós não confiamos no plano chamado igreja, confiando na nossa inteligência. Nós não confiamos no plano chamado igreja, confiando no nosso trabalho evangelístico. Nós não confiamos na nossa capacidade argumentativa de convencer pecadores. Nós não confiamos nas nossas riquezas, nas nossas posses. Nós não confiamos na aparência. Nós não confiamos na força do nosso braço. Nós tão somente confiamos no Senhor desta obra, que é o cabeça desta igreja, que é o Senhor da igreja, que é o bispo das nossas almas, que nos conduz como bom pastor para o aprisco celestial, com toda certeza, porque nele nós podemos confiar. Se ele disse que as portas do inferno, que as portas da morte, que as portas da sepultura não iriam prevalecer, você pode acreditar nisso. A igreja vai dar certo. Aliás, a igreja de Cristo já deu certo, porque o prognóstico do Novo Testamento é 100%. Sobre isso, amados, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito sugestivo. Porque nele nós nos deparamos com o nascedouro da igreja de Cristo. Preciso aqui, claro, colocar uma nota de rodapé. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela evidentemente não começa aqui. A igreja começa, na verdade, segundo a teologia que professamos, ela começa com os nossos pais, com os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. A igreja começa lá. Contudo, não obstante, a igreja, com o seu DNA apostólico, ela começa aqui. A igreja tem a sua origem com o seu DNA apostólico aqui. E sobre esse texto, amados, o estudioso alemão
o Adolf Puy, faz um comentário bem interessante, no mínimo curioso. Ele diz assim, com uma perspicácia, ele diz o seguinte, abre aspas: por trás dos 12 estão os 120 convertidos de Atos capítulo 1. Por trás dos 120 convertidos de Atos capítulo 1 estão os 3.000 de Atos capítulo 2. Por trás dos 3.000 de Atos capítulo 2 estão os 5.000 de Atos capítulo 4. Por trás dos 5.000 de Atos capítulo 4 estão os 144.000, número simbólico, de Apocalipse capítulo 7. E por trás dos 144.000 de Apocalipse capítulo 7, nós temos todas as famílias abençoadas da terra em Apocalipse capítulo 21. A igreja vai dar certo. Ela, segundo o Novo Testamento, ela já deu certo. Agora ela começa aqui. Ela começa com esse chamamento, com a escolha dos 12. E é à luz desse texto, amados, e do que está acontecendo aqui, que a gente pode fazer uma espécie de ressonância, de olhar para a igreja que está nascendo aqui, oficialmente pelo menos, e perguntar ao menos o seguinte: em que consiste a Igreja de Cristo? Eu sei que essa é uma pergunta genérica por demais, de modo que nós não temos como exaurir esse tipo de questão num sermão como esse. Mas eu gostaria de oferecer algumas possíveis respostas com base nesse recorte de texto que nos possibilita enxergar em que consiste a Igreja de Cristo. De cara, essa igreja consiste de gente. Como disse eu sei onde eu parei. Tenha calma, tenha calma. Como disse um estudioso, Jesus não construiu prédios, Jesus não escreveu livros, Jesus pegou gente e discipulou, e fez com que a sua igreja perpetuasse. E o estudioso diz: a sua escolha se mostrou acertada até o momento. A igreja consiste de gente, argamassa humana, gente. Igreja somos nós, isso nós sabemos. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais à luz do texto. Em que consiste a Igreja de Cristo? Em primeiro lugar, amados, a Igreja de Cristo consiste de gente eleita, gente escolhida. Ora, o texto começa dizendo o seguinte: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Aqui nós temos, amados, em um texto narrativo, uma doutrina que nos é muito cara. A doutrina do chamado soberano eficaz. Ele chama quem ele quer. Ele chama para si. Ele já havia chamado, por exemplo, ele já havia chamado Mateus de maneira eficaz: siga-me. E em nenhum momento ele faz objeção, ele vai. É o chamado eficaz. Ele já havia chamado Pedro, ele já havia chamado André, ele já havia chamado os discípulos, mas aqui ele está oficializando esse chamado. Ele está chancelando o seu chamado eficaz. E quando ele o faz, o narrador sagrado, que tem por detrás da sua pena a mente onisciente, que é a mente do próprio Deus, diz que ele chamou a si
aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Versículo 14. Escolheu 12. Escolheu 12. Escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu. Amados, não há boa notícia sem a doutrina da eleição incondicional. Tire a eleição incondicional, ou seja, o fato de que Deus chama quem quer, a despeito da pessoa que está sendo chamada. Tire essa doutrina e você acaba com a boa notícia. Os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, essa doutrina que nós não podemos negociar de forma alguma, essa doutrina é de alguma forma o coração do Evangelho, porque revela a soberana graça de Deus na escolha de pecadores. Ele chamou, ele escolheu. Ele escolheu. E aí tem um detalhe. Esses homens que foram escolhidos não foram escolhidos pelos rabinos da época. Porque é importante nós entendermos o seguinte: todos esses homens aqui tinham algum tipo de ocupação, tinham algum tipo de ofício, algum trabalho, alguma coisa. Todos eles. Isso significa dizer que estes que foram chamados e eleitos por Deus não haviam sido escolhidos pela classe rabínica, pela elite religiosa da época. Porque é o seguinte: um judeu, normalmente isso acontecia, naturalmente, quando completava 6 anos de idade, ele tinha que estudar a Torá, inevitavelmente. E aí ele entrava em um processo que os judeus chamam de Beit Sefer. Eles têm que passar 4 anos, dos 6 aos 10, estudando a Torá, tem que decorar. Então vai decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, das Escrituras no caso, né? Para não fazer um anacronismo aqui, mas eles teriam que decorar a lei, por exemplo. Decorar. Então todo menino teria que passar por esse processo. O que é que ocorre? Passado esse processo, os rabinos olhavam para as crianças e eles escolhiam aquelas crianças que se destacavam mais e que poderiam então ingressar em uma nova etapa, o Beit Talmud. Era um processo ainda mais rigoroso, onde eles iam aprender sobre tudo, sobre os livros históricos, sobre os poéticos, como nós classificamos, os proféticos. E não apenas isso, esses meninos, eles teriam a capacidade de debater a tradição oral. Então, quando você olha para essa gente aqui, estes foram aqueles que os rabinos olharam e disseram: sinto muito, mas não dá para você progredir na nossa religião de uma maneira mais intelectual. Não dá. Volte para a casa do seu pai, aprenda a profissão do seu pai e vá viver. Claro, viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos, mas não dá para ser um pastor. Não dá para ser uma autoridade da lei. Não dá. Estes homens, portanto, eles foram descartados. Descartados. Jesus pega essa gente que não servia para a elite da época e diz: vem cá. Vem cá você. Jesus era um rabino. E esse rabino está contrariando tudo. Ele está pegando um Pedro que voltou para casa e que aprendeu a pescaria, que não deu certo, está dizendo: vem cá que eu vou fazer você um pescador de almas.
Ele pega um Mateus, um coletor de impostos, que não deu para nada na vida, e diz: vem cá, eu te escolhi. Ele vai escolhendo essa gente que não deu certo, que não deu certo apenas na religião, que não deu certo na vida, mas ele escolhe, ele chama eficazmente, porque eles são escolhidos. E a Igreja de Cristo, em todas as épocas, ela é composta pelos eleitos de Deus antes da fundação do mundo, o que nós podemos chamar de a graça primitiva de Deus, que já era revelada na eternidade no próprio Deus e que se manifestou na história, na vida desses homens, e que se manifestou na história em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos buscou, Ele nos trouxe. E o que é que nos resta, irmãos, se não andarmos de joelhos, dizendo: Senhor, por quê? A gente não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, nós nos consideramos os piores, mas o Senhor resolveu nos escolher, gente. O Senhor escolheu você. Você que está aí, o Senhor escolheu você. Tente sair dessa. Tente sair dessa. Você pode sair de qualquer situação da sua vida, mas tente sair dessa. Escolhido de Deus, ele não consegue sair dessa. Tenta sair, Mateus, tenta sair dessa. Tenta sair, André, tenta sair, Felipe, tenta sair, Otávio. Tenta sair, pastor, dessa situação. Sai não. Ele amarrou a gente. Ele fisgou o nosso coração. Ele nos elegeu. Ninguém pode revogar isso. Que boa notícia, irmãos. Que boa notícia. Isso é o evangelho puro. A igreja é composta por gente eleita. Uma segunda resposta. Eu sei que tem gente querendo sair, mas não vai sair, porque não consegue sair dessa. Eu já tentei, irmãos, e vou tentar inúmeras vezes e nunca vou conseguir. Em segundo lugar, a Igreja de Cristo é composta por gente heterogênea. Eis um ponto importantíssimo para nós entendermos melhor, um pouquinho mais, a Igreja de Cristo, a natureza dela, sua composição. O que é que ocorre, irmãos? Nós temos uma diversidade aqui. Nós temos 12 homens com uma mesma missão, contudo são homens distintos, são homens diferentes, são homens que, assim, têm históricos totalmente distintos, histórias diferentes, um arcabouço biográfico, tanto para trás, como também uma perspectiva de vida para sempre, para frente, totalmente diferente uma do outro. E Jesus pega essa gente heterogênea, e ele junta, ele reúne. Por exemplo, eu sei que a gente não pode falar de todo mundo aqui, porque não dá tempo, mas vamos tentar entender isso. Duas personagens aqui merecem destaque, pelo menos. Aliás, 4, vamos por parte. Mateus, como você sabe, é chamado de Levi também. Levi é o nome de batismo. Os pais certamente estavam fazendo algum tipo de relação com a tribo de Levi. Mas ele é chamado de Mateus. Esse Levi, ele se extravia, ele se desvia. Ele se torna um cobrador de impostos, um publicano. Mateus, o publicano. E o que é um publicano, irmãos? O que é um publicano?
Para a gente ter assim, a mínima noção do que é um publicano, a gente precisa colocar num liquidificador o seguinte: pegue um cafetão da pior qualidade, coloque, pegue assim um advogado de porta de cadeia desonesto, com todo respeito à classe, coloque dentro, pegue um pastor impostor, com todo respeito à minha classe, coloque dentro do liquidificador, pegue um executivo desleal, com todo respeito ao executivo, dentro. Pegue um traficante de pior qualidade, sem nenhum respeito a essa classe, coloque dentro. Você tem mais ou menos um cobrador de impostos do primeiro século. Isso não era boa peça não, irmãos. Mateus, esse homem era um traidor do seu povo. Ele fez aliança com Roma. César queria sua parte, pegou esse homem, como outros também disse: você vai chefiar uma quadrilha. Eu só quero tanto. Você vai taxar segundo a sua vontade. Ele taxava tudo, taxava peixe, casa, que você adquirisse, ele taxava, juros lá em cima, e aí ele dava a parte de César e ficava com a dele. Era um homem rico, ele ia enriquecendo à custa dos mais pobres. Esse homem, portanto, ele era visto pela sociedade, diz um autor o seguinte, que os judeus olhavam para esses publicanos como que estes estando debaixo dos plânctons da cadeia alimentar. Eles eram assim, totalmente rejeitados, mas eles não estavam nem aí. E ele não era aquele que fazia o trabalho sujo de ir pegar o dinheiro, ele mandava pegar o dinheiro. Ele chegava na sua limusine, ia passando, pegava os aviãozinhos, dizia: cadê o dinheiro? Colhia e ia embora sem nenhum peso na consciência. Aí você tem do lado desse homem um sujeito chamado Simão o Zelote. Simão o Zelote. Irmãos, os zelotes formavam uma seita judaica. E essa seita judaica era extremamente nacionalista. O que isto implica dizer? Que esta seita judaica tinha ódio, total repulsa, ojeriza, hostilidade para com Roma. Na verdade, os zelotes, eles empreendiam revoltas armadas contra Roma. Agora imagine um zelote olhando para um judeu publicano que traiu os seus compatriotas e que tem aliança com Roma. Aí Jesus pega Mateus, dizem para cá, aqui, e Jesus pega um zelote e diz assim: vem para cá também. Vocês vão conversar agora. Vocês vão fazer parte. Irmãos, essa polarização política que teve aí nessas últimas eleições, principalmente a presidencial, não chega perto dessa polarização aqui. Você não tem ideia do que é isso, não. Eu não tenho ideia do que é isso aqui, não. Jesus é capaz de pegar um publicano e um zelote e dizer: vocês vão conviver. Na igreja de Cristo a gente não escolhe com quem a gente vai conviver, não. Tem gente que você vai olhar assim e vai dizer: vixe. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: vixe. E Jesus vai dizer: é seu irmão. É seu irmão. Tem gente que vai chegar aqui na igreja e vai dizer: rapaz. E Jesus vai dizer: seu irmão. E você? Você pensa que é quem? Gente com história diferente, com contexto diferente, com vida diferente.
Vamos pegar, por exemplo, Pedro, Simão Pedro e João. Tem uma cena muito interessante do Evangelho narrado por João, lá no último capítulo, no capítulo 21. Não precisa abrir, não. Vocês lembram muito bem da restauração de Pedro. Depois de uma noite de pesca, Jesus já havia sido ressurreto, Jesus aparece aos discípulos mais uma vez, e aí todos vão ao encontro de Jesus manhã cedo, madrugada, amanhecendo, e aí quando chega lá, Jesus está preparando uma comida, e Jesus vai para uma conversa com Pedro, que havia traído Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz, envergonhado, claro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus diz pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas, porque ele já havia dito isso. Apacenta os meus cordeiros. Jesus estava restaurando o ministério dele. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E obviamente com a terceira pergunta Jesus está fazendo uma terapia com ele, porque ele não estava se aceitando. Ele negou 3 vezes. Ele não estava se sentindo bem. Jesus dá a ele a oportunidade de se derramar em oração e dizer: pode falar que você me ama, que eu sei que você me ama. Por 3 vezes. Mas o meu ponto não é esse. Depois que Jesus fala isso e Pedro responde: eu te amo, Senhor. Tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, os meus cordeirinhos. E aí, amados, Jesus diz: Pedro, quando eras jovem, tu te cingias a ti mesmo e ia para onde queria. Mas eu te digo uma coisa: quando fores velho, outro te cingirá o lombo e te levará para onde tu não queres. Aí entra o narrador sagrado, onisciente, e dizia isso Jesus, dando significado de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. Provavelmente Jesus estava indicando o martírio de Pedro. Você vai ser conduzido, mais velho, para uma morte que você não quer, mas você vai glorificar a mim. Sua história vai terminar assim. E aí, o texto não diz isso, mas eu imagino Pedro, coração palpitante, uma crise de pânico talvez. O texto diz que estava lá o discípulo que Jesus amava, João. Aí Pedro olha para João e diz assim: Senhor, e quanto a este? O que é que vai acontecer com ele? Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que é que te importas? Se eu quero que ele viva até que eu volte, o que é que te interessa? Quanto a você, siga-me. São histórias diferentes. Um vai morrer crucificado de cabeça para baixo, o outro vai para a ilha de Patmos, vai ver o Senhor lá na Revelação, no Apocalipse. São histórias distintas, irmãos. A igreja é assim, composta por gente heterogênea, com suas próprias histórias, com os seus próprios dilemas, com as suas angústias particulares, com situações que o outro não entende. Isso é a igreja. E nós precisamos ter o cuidado, isso aqui é uma aplicação bem prática, para a gente não querer uma igreja à nossa imagem e semelhança. Porque nós temos essa tendência. Estou falando da gente como membro de uma igreja. A gente quer a igreja do nosso modo, a gente quer a igreja do nosso jeito, a gente quer que a igreja se pareça com os nossos ideais, com aquilo que a gente imagina que é melhor, com aquilo que a gente imagina que é bom, com aquilo que se adequa à nossa psicologia.
com aquilo que é mais confortável para o nosso emocional, mas não é assim. Sim, eu sei que a igreja, uma igreja que é plantada como essa, ela vai ter um perfil no que diz respeito a culto, a liturgia, um perfil do pastor Otávio, isso é inevitável. Mas nós somos pessoas diferentes. É unidade na diversidade, é diversidade na unidade. E a gente precisa ter esse cuidado, irmãos, porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, e ele está apontando para Cristo, ele diz assim, eu queria que todo homem fosse como eu. Mas não dá. Nem todo mundo é Paulo, nem todo mundo é Pedro, nem todo mundo é João, nem todo mundo é Otávio. Cada um é cada um, dentro do seu contexto, dentro da sua história. E eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, Deus lhe escolheu, sabendo da sua história do começo ao fim. Ele não está decepcionado com você. Foi Ele mesmo quem escreveu a sua história. Ele não está assim olhando espantado, dizendo, ele não está coçando a cabeça, dizendo, o que foi que eu fiz? Porque eu chamei esse sujeito? Porque eu escolhi essa mulher? Não, ele está dizendo assim, é assim. É assim. Já sabendo do último capítulo da nossa história, que é de redenção, que é de transformação, onde não haverá mais dilema, onde não haverá mais essa diversidade, não, amados, haverá sim, claro, cada um será cada um, mas todos nós estaremos santificados, plenos em Cristo Jesus, seremos um para sempre com Ele. Terceiro e último lugar, em que consiste a igreja de Cristo. Primeiro, a igreja consiste de gente eleita. Segundo, a igreja de Cristo consiste de gente heterogênea. Terceiro, a igreja consiste, isso aqui é um desdobramento óbvio da mensagem, a igreja consiste de gente pecadora perdoada. Eu sei que isso é óbvio como desdobramento, no entanto, isso salta aos nossos olhos à luz do texto. Porque quando Jesus escolhe 12, esse número não é aleatório. Jesus está fazendo aqui um link com as 12 tribos. Porque perceba, no Antigo Testamento, onde nós temos a igreja de Deus, em Israel, e também nos gentios, que são salvos, mas Israel como sendo o grande farol para esse mundo tenebroso, no Antigo Testamento, os profetas, quando se referiam à restauração, ao perdão de pecados, eles faziam uma retrospectiva das 12 tribos, anelando essa restauração, porque as 12 tribos haviam se esfacelado. Na verdade, como vocês sabem, chega uma época que as tribos são atropeladas pela disciplina do próprio Deus. Babilônia, Assíria. Das 12 tribos, 10 ou 11 são dizimadas. Só fica uma, que é a tribo de Judá. Os profetas, então, quando começam a profetizar sobre perdão, sobre restauração, eles olham para as 12 tribos e eles predizem a restauração das tribos. Porque a restauração das tribos seria o sinal de que Deus estava perdoando de fato o seu povo. Nessa perspectiva, quando você olha para Jesus subindo no monte, chamando 12, ele está dizendo assim: eu estou inaugurando aquilo que os profetas tanto ansiavam. Eu estou dizendo, de uma vez por todas e para sempre, que vai acontecer na cruz do Calvário, quando ele morrer, sim, mas ele já está dando um sinal de que os pecados do seu povo estão perdoados. O chamamento dos 12 é um anúncio de perdão.
É o Senhor dizendo: eu tenho poder para perdoar pecados. Eu tenho poder para restaurar vocês. Eu tenho autoridade para tirar a culpa de vocês. Eu tenho o poder, porque na minha fraqueza no Calvário eu vou expiar a culpa de vocês. Vou ressuscitar ao terceiro dia, coisa que os discípulos não entendem. Vou ressuscitar ao terceiro dia. Com essa ressurreição, como sabemos, irmãos, ele vai ratificar a sua obra no Calvário. E o Pai vai dizer que aceita o sacrifício do Filho, dizendo que todos estamos perdoados para sempre. Aqui está um bando de pecador perdoado. Nesta igreja existe um bando de pecador perdoado, a começar do pastor. Nós somos pecadores perdoados. Você já parou para pensar no peso disso? Pecadores perdoados. Quando a gente peca, e a gente faz isso todo dia com muita habilidade, quando a gente peca, a gente já peca perdoado. Só que isso não nos dá licença para pecar. Pelo contrário, isso nos dá um constrangimento enorme, porque a gente já peca perdoado. Há uma história, acerca de uma senhora, numa cidadela, numa cidadezinha, que, segundo ela estava tendo encontros com Jesus, semanalmente. Jesus ia à sua casa. O sacerdote daquela cidade, daquela pequena cidade, ficou sabendo do boato. E ele disse: eu vou averiguar essa história, como é que uma senhora diz que está tendo encontros com Jesus. Ele vai até a casa dela, e a senhora o atende e diz: opa, sacerdote, o que é que lhe traz aqui? No que posso ser útil? O sacerdote diz: minha senhora, eu estou ouvindo por aí que a senhora está tendo encontros com Jesus. Que conversa é essa? Ela diz: sacerdote, o Senhor tem vindo aqui na minha casa, a gente tem conversado, e ele vai embora. Minha senhora, não é por nada não, mas eu gostaria de lhe pedir uma gentileza, um favor. Quando ele vier aqui da próxima vez, pergunte a ele quais foram os pecados que eu cometi na semana passada. A senhora olhou para o sacerdote e disse: sacerdote, não quero entrar nessa intimidade sua não, é uma questão só sua com ele. O sacerdote disse: não, minha senhora, fique à vontade, pergunte a ele. Pergunte a ele os pecados que eu cometi a semana passada. Quando ele vier, pergunte a ele, e não esqueça de uma coisa: quando ele disser, ligue para mim. A senhora disse: já que o senhor insiste. O sacerdote foi embora. Semana passou, o telefone do sacerdote liga. É a senhora. Ele atende meio tremo. Senhora. Ela diz: opa, sacerdote, e aí alguma coisa, alguma novidade? Ela diz: sim. O senhor quer vir aqui em casa tomar um chá? Diz: tudo bem, estou indo aí. O sacerdote vai tremendo. Isso não é possível. Chega, ela abre a porta, ele entra, mal consegue tomar o chá. Encurtando a história, ele diz: minha senhora, vamos economizar a conversa. Ele veio aqui? Sim. Veio. Você falou com ele? Falei. Você perguntou a ele? Perguntei. Ele disse? Disse.
padre baixou a cabeça, o sacerdote, olhou para a senhora, meio tímido, envergonhado, disse: senhora, o que foi que ele disse? A senhora se levantou, chegou bem perto dele e disse: sacerdote, ele disse que não se lembra mais. Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso não significa que ele tem amnésia, que ele não lembra mais, não é isso. É que simplesmente não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja de Cristo é a igreja que teve os seus pecados perdoados na cruz do Calvário, de uma vez por todas, para sempre. A igreja de Cristo é a igreja que goza do perdão dos pecados passados, presentes e futuros. A igreja de Cristo é a igreja que está livre do poder infernal da culpa. A igreja de Cristo é a igreja que pode olhar para o acusador e levantar um argumento irrefutável: o sangue. Essa é a maior prova, Senhor, que a igreja deu certo e dará certo. Porque a gente vem tentando acabar com ela faz 2000 anos e a gente não consegue. Ela só prospera, ela vai crescendo segundo o teu bom propósito. Conduz, Senhor, essa igreja, conduz, Senhor, o pastor Otávio, sua família, conduza cada um dos irmãos que estão engajados nessa obra, conduza, Senhor, esta igreja para o louvor da tua glória, para que Cristo Jesus seja conhecido nos 4 cantos do mundo. Que essa igreja, unida a todas as igrejas que estão única e exclusivamente preocupadas com o avanço do teu reino, com a propagação do evangelho, que essa igreja seja um sinal de esperança para o mundo perdido. Faz isso, Senhor, é isso que nós te pedimos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.